Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente explicar como funciona a arquitetura do protocolo MQTT, né? Não somente a arquitetura, mas como que funciona o MQTT como um todo. O que que é um broker, né? Quais são as características desse protocolo que vem crescendo dentro da automação industrial e da indústria 4.0. Bom, pessoal, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe aí para o seu amigo que quer aprender um pouco mais sobre automação e indústria 4.0. Pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho, né, sobre MQTT, né? O MQTT é um protocolo que vem ganhando muito espaço, principalmente na questão da indústria 4.0 e para aplicações onde envolva aí a questão do IoT. Bom, e qual que é o objetivo daqui principal? É entender como funciona a arquitetura de um sistema que utiliza o MQTT, né? Muitos profissionais acabam confundindo pelo fato da gente ter alguns outros protocolos e como que funciona, né? Como que você coloca o MQTT para trabalhar dentro da sua infraestrutura, né? Ele não tem uma comunicação direta entre os dispositivos, né? Então ele funciona até um pouquinho diferente quando até comparado ao APC-UA, né? O APC-UA tem algumas características que você consegue trocar dados, cada dispositivo ele pode ser tanto servidor quanto cliente. Então muda um pouquinho aqui a característica. Já no caso do MQTT, né, tem algumas vantagens, principalmente, cara, em relação a ser um protocolo muito leve, né? Então ele é otimizado, na verdade, para trabalhar com ambientes onde a gente tem uma limitação em termos de banda, né? Que seria a limitação de velocidade. A gente tem alguns problemas de latência que a gente fala também, que com o caso do MQTT a gente consegue ter uma certa vantagem. Em automação industrial ele funciona muito bem, principalmente para essas questões que a gente falou. Quando você vai criando uma infraestrutura muito grande, principalmente de IoT, ele tem uma certa vantagem em relação aos outros protocolos por ser muito leve, né? Porém, ele existe sim as suas desvantagens. A gente vai trazer um vídeo para comparar principalmente esses dois aí que vem ganhando, né, espaço, né, dentro dessa questão da indústria 4.0 quando a gente fala em OPC, questão de OPC-UA e MQTT. Então a gente pode fazer um paralelo entre os dois, um comparativo, para a gente poder ver as grandes diferenças, até mesmo para você poder tomar a sua decisão na hora de implementar. Bom, eu particularmente acho que ambos são ótimos, os protocolos, porém eu enxergo que eles encaixam em ambientes um pouquinho diferentes, dependendo do tipo de solução ali que a gente está trabalhando. Bom, a arquitetura do MQTT ela é baseada em o que a gente chama de Publish Subscribe ou publicação em assinatura, né? E sempre nós temos algo parecido com isso daqui que eu vou demonstrar. Vamos trazer aqui, que é o que a gente chama de um broker centralizado, né? Então a gente não tem ali os dispositivos, eles não falam diretamente, por exemplo, entre si. Então, na verdade, eles trabalham aqui baseado nesse estilo de arquitetura, que é onde eu tenho um broker central, né, diferente até mesmo. Quando a gente olha o APC, né, principalmente o APC clássico, a gente trabalha algo baseado aqui dentro do MQTT, mas geralmente o próprio servidor OPC, ele vai trocar dados com o CLP, trazer os dados para dentro dele, via protocolo nativo, e todos esses dados eles são disponibilizados ali dentro de um servidor. No caso do MQTT é um pouquinho diferente. Cada dispositivo ali que tá, vamos pensar no dispositivo, pode ser um CLP, poderia ser um sensor. Dentro dessa infraestrutura de indústria 4.0 e de internet das coisas, a gente interpreta que cada aplicação também ele é uma coisa dentro de uma infraestrutura de internet das coisas. A internet das coisas é um meio, né? Vamos dizer assim, e cada coisa, né, é a internet onde as coisas vão trocar dados entre si. Ela é feita para os sistemas, para dispositivos. Mas quando a gente pensa em coisa, a gente tem que pensar que uma aplicação, um historiador, um software, ele também é uma coisa dentro dessa infraestrutura. Então aqui a gente pode ver, ó, tem vários sensores conectados aqui em gateways. Esse servidor, esses gateways, pessoal, pode ser uma rede LoRa, LoRaWAN, poderia ser uma rede wireless ART. Então quando a gente está olhando, a gente não está olhando aqui a questão da aquisição desses dispositivos em específico, mas a gente está olhando o gateway em si, que coleta as informações e escreve isso num broker. O broker ele é o quê? Ele é um software, tá? É uma aplicação, a gente tem ele centralizado, normalmente você vai instalar isso no computador, e esses dispositivos clientes, ao invés de eles conectarem entre si, eles vão escrever nesse broker, eles mandam o dado aqui, quando o dado é gerado nesse cara, ele manda para dentro do broker,
E aí você pode ter qualquer um desses outros sistemas que estão conectados nesse broker assinando esse tópico. Então, quando eu assino, eu estou falando assim para esse tópico, eu quero ler esse dado. A gente já vai falar o que, que é tópico também, tá? Eu quero ler esse dado. Então, toda hora que aquele dado sofre uma atualização, todos os, vamos dizer assim, todos os clientes que estão assinando esse tópico, que estão assinando essa variável, eles vão receber a atualização. Então, se você olhar a arquitetura, funciona um pouco diferente. Imagina que você tem um aplicativo central e todo mundo, quando quer escrever ou quer ler, ele vai escrever e ler desse broker. Essa é a função. Quando vocês ouvirem falar em broker, MQTT é justamente isso. Aqui a gente tem explicando o que é essa questão do tópico. O tópico nada mais é do que um endereço onde as mensagens são publicadas. Dentro de um sistema de automação tradicional, clássico que a gente estuda, o OPC, entre outros, o que a gente pode fazer uma analogia, né? Funciona um pouquinho diferente, mas a mesma analogia. O meu tópico seria o meu tag, propriamente dito. Então aqui, por exemplo, a gente tem lá sensor /1 temperatura. Eu estou falando que esse tópico aqui seria essa variável em específico. Então a gente pode fazer uma analogia para facilitar o entendimento, como se fosse um tag aí dentro daquilo que a gente tem. Aqui a gente tem também explicando um pouco melhor o que é um publish, né? Quando a gente publica num tópico, a gente está escrevendo, né? A gente está fazendo um publish ou uma publicação dentro desse tópico, a gente está escrevendo, né, no tópico, e quando a gente faz um subscribe ou uma assinatura, é o ato que o dispositivo ele fica olhando para aquele cara para receber, né? Ele está fazendo uma leitura desse tópico. Qual que é a vantagem, né, dentro do MQTT que é interessante? Você pode até mesmo ter dispositivos diferentes escrevendo, né? Vamos dizer assim, no mesmo tópico e lendo no mesmo tópico, né? Vai depender muito de como você vai desenvolver essa solução. Mas o que é interessante, né? Dentro do OPC a gente, quando faz uma leitura de um CLP, normalmente a gente faz um pooling que a gente chama. Então a gente tem ali um ciclo, ele vai ler todas as variáveis, traz todas as variáveis, escreve todas as variáveis, é isso daí. Já o MQTT, até mesmo para você ter uma infraestrutura mais eficiente, a gente costuma falar que a gente reporta por exceção. O que é reportar por exceção? Quando eu tiver uma modificação dentro daquele valor, eu vou fazer uma publicação dentro daquele tópico. Com isso, você consegue otimizar muito essa questão de comunicação, porque você não está escrevendo o tempo, todo mundo escrevendo o tempo todo, né? Então você escreve somente quando aquele valor ele vai sofrer uma alteração. Lógico, quando a gente está fazendo, por exemplo, um dado histórico a cada 5 segundos, eu estou alterando, então a cada 5 segundos você vai ter uma mudança. É um pouco diferente quando a gente fala na atualização aí dos OPCs clássicos, né? Do OPC que a gente usa no dia a dia, não, ele fica lendo, coletando as informações de todos os CLPs ali de tempo em tempo e vai armazenar. Existe o Publish Subscribe já no OPC UA, mas ele funciona um pouquinho diferente, cara, tá? Do que a gente vê o MQTT. Ele é similar, mas não é a grande funcionalidade até mesmo ali do OPC UA, vamos dizer assim. Porém, vamos manter até mesmo dentro do MQTT. O MQTT ele trabalha com essa base de publicação, né? E subscribe. Isso é muito interessante, principalmente para quando você tem outros sistemas. Quando eu falo outros sistemas, o que é? Imagina que você tem um sistema ERP, que é o sistema que faz a gestão da empresa. Um exemplo, você tem lá o planejador de produção, ele fez uma modificação dos dados ali do planejamento de produção. Aí você publica, você não precisa ficar o tempo todo publicando. Esse evento pode acontecer por exceção, ele vai reportar por exceção. O que a gente está falando reportar por exceção? Alterou, eu publico. Não alterou, eu não publico. Eu não preciso ficar publicando toda hora quais são todas as ordens de produção. Um exemplo que você tenha talvez um formulário dentro de um processo. Eu não preciso ficar publicando aquele formulário o tempo todo, somente quando ele mudar. Então isso tem uma vantagem gigantesca quando a gente olha uma infraestrutura, né? Pensando numa empresa, você vai falar, pô, mas minha empresa não é tão grande. Mas às vezes a sua empresa ali tem 30 CLPs, né? 20 CLPs, por ela tem um monte de outros sistemas, né? E todos esses sistemas, a infraestrutura, quando a gente olha aqui a infraestrutura IoT, a ideia é que eu tenho todos esses dados concentrados em um único lugar de todo o negócio, né? Não somente, a gente não pode olhar quando a gente começa a estudar esse tipo de infraestrutura, a gente é da área de automação, a gente trabalha, mas vão ter outros sistemas escrevendo lá dentro também.
A ideia é que você tenha uma integração aí do negócio como um todo, tá? Então por isso que a gente olha essa questão de um broker, dessa infraestrutura do MQTT, que a gente até tem um nome dentro da indústria 4.0, que a gente chama de Unified Namespace, que é um ponto de, vamos falar assim, é a total verdade de todo o processo, onde todos os dados estão ali em tempo real, para todo mundo que for olhar, ele vai olhar para o mesmo lugar. Então a gente está olhando para aquele cara, porém pensando que existem vários sistemas ali conectados o tempo todo. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre o tipo de dado, né? Muita gente confunde, eu vejo aí, e aí eu vou dar uma justificativa. Eu hoje, tá? Não, é claro que eu não conheço todos os CLPs. Os CLPs que eu estudo, por exemplo, eu vejo que a Siemens tem lá uma biblioteca para escrever no broker. Eu vejo alguns outros fabricantes também com algumas bibliotecas para escrever direto dentro do MQTT. Pessoal, isso daqui tem um probleminha, tá? Dados dentro do CLP, a gente trabalha com dados estruturados, né? O que quer dizer dados estruturados? Dentro do CLP você vai olhar, você vai ter uma variável do tipo int, do tipo float. Tem os dados mais complexos, lógicos, arrays, mas vamos olhar os dados mais primitivos. Eu tenho bit, byte, word, int, float. E o que acontece? Esses dados são estruturados. O MQTT ele trabalha num formato que a gente chama de JSON, que é JavaScript Object Notation. Isso é um tipo de dado que é exatamente esse que você está vendo aqui, ó, com esse formato. Então ele é um formato de texto que ele monta essa estrutura que é onde todos os sistemas trabalham. Então qualquer MQTT que você for trabalhar, principalmente quando você busca um broker mais profissional em nuvem, algo do tipo, você vai trabalhar com dados desse formato que a gente chama de JSON. Particularmente, não estou dizendo que não funciona, dá muito trabalho você fazer isso dentro do CLP, tá? Porque o CLP, ele é feito para trabalhar com dados estruturados. Então, todas essas bibliotecas, quando eu falo em conexão CLP, broker, MQTT direto, por mais que quando você olha ali, toda a teoria do IoT fala que todo mundo está escrevendo e falando ao mesmo tempo, quando eu olho como os CLPs na atualidade estão se comportando, eu estou gravando esse vídeo em 2024, então, como eles estão se comportando, e eu acredito que nos próximos anos também não vai mudar muita coisa, você não tem algo diferente do que. Você não tem algo parecido com o que existe dentro quando você vai trabalhar com o OPC. O OPC não, o OPC ele é um pouco diferente, ele é mais estruturado, ele é feito para isso. Já o MQTT, o que eu acho sempre bacana? Você ter um software intermediário. Então, que eu estou te demonstrando, ó, eu coleto essas informações via Modbus, ele vem um array ali para mim com um monte de inteiros e normalmente a gente tem um software na frente dele que faz essa tratativa desses caras. Então a gente pode usar o Node-RED, você pode ter uma linguagem de programação, você tem alguns supervisórios, né, que é o caso do Ignition, o caso do InCC OA, que é Open Architecture, é um outro modelo do InCC feito para trabalhar com a indústria 4.0. Então eles têm essa tratativa um pouco melhor. Já quando eu olho o CLP direto, além de tudo, cara, vamos lá falar um pouco sobre os profissionais dentro da área de automação, eles estão acostumados a trabalhar com esse tipo de dado. Então sempre é legal você ter um software que a gente tem ali intermediário, que faz a tratativa desses dados para você poder trabalhar. E mesmo que você escreva direto com o CLP, depois você vai pegar uma bagulhada dessa daqui, vai imputar para dentro do seu CLP, trabalhar com string dentro do CLP dá um certo trabalho. De repente esse dado aqui muda, porque é muito comum o pessoal de TI, porque para eles é fácil mudar e você vai pegar aquele programa seu, já não vai funcionar direito a maneira com que você separou as strings, você vai ter um baita num trabalho. Então assim, trabalhe com a melhor opção é você ter um software intermediário que vai fazer a tratativa dos dados. Pessoal, isso daqui funciona dessa forma para a automação, porém quem aí já teve alguma experiência em inteligência artificial, machine learning, sabe que existe softwares que tratam os dados. Por quê? Porque você está lendo um dado em TXT, você está lendo dado de banco de dados, às vezes você vai ler um banco de dados SQL que vai vir estruturado, aí você está lendo, por exemplo, de um banco de dados de Data Time Series, que é o caso do InfluxDB, que são dados ali para a parte de histórico, né? Você lê já num formato JSON, aí você vai coletar num banco, de um banco de dados, um MongoDB da vida, aí você está lendo dados da internet. Isso dentro para essas áreas de inteligência artificial, de tratativa de análise de dados, eu vejo que é mais maduro, né? Então o pessoal já tem essa parte até que a gente chama de engenharia de dados, que é onde você tem alguns softwares que fazem essa tratativa. Aí quando eu vejo no mundo da automação, tá todo mundo escrevendo de qualquer jeito dentro do MQTT. Se você fizer isso, você vai ter uma baita de um trabalho lá na frente. O troço, o cara que vai estar lendo ali vai estar lendo
Eu vejo que assim, às vezes o pessoal publica só o número lá dentro do tópico. Na verdade, você está perdendo um baita de um potencial. O cara que está do outro lado não está entendendo nada do que você está escrevendo. Você não tem metadados, você não tem nada. Já no caso aqui, não. Olha a diferença. São dados estruturados dessa mesma maneira. Então é muito importante a gente entender que essa parte da estruturação de dados ela é tão importante quanto a conexão. Então, não que você não deva usar, mas saiba que todos que eu conheci até hoje, eu olho para aquilo e falo, cara, isso daqui não tá legal, que ele não faz a tratativa dos dados. E quando você vai enfiar esse troço para dentro do CLP, se você não trata os dados antes, você vai pegar um negócio desse jeito, você precisa, de certa forma, de um software intermediário que faça essa tratativa dos dados. Baseado nas minhas experiências, você não vai ter um sucesso tão grande. E se você trata direto ali CLP e MQTT, eu não gosto muito. Funciona? Sim. É a maneira mais viável, melhor de fazer? Na minha opinião, na opinião da Industrial Brain, não. Pode ser que tenha pessoas que vão ter uma opinião diferente, porque aqui também envolve a questão aí da experiência de cada um, né? E depende do tipo de sistema que você está trocando. Você só tem automação. Usar o MQTT, automação pura, você não tem outro sistema, você não tem nenhum tipo de integração, talvez o MQTT nem é a melhor solução aí para você, tá? Talvez valha mais a pena você partir para outro tipo de solução, uma rede industrial, um OPC, talvez vai te entregar algo um pouco melhor. Quando eu falo MQTT, eu estou trazendo para a realidade de uma arquitetura onde você vai ter uma arquitetura para a indústria 4.0, onde você vai ter uma arquitetura baseada na internet das coisas, tá? Vamos lá aqui falar um pouco sobre qualidade, né? A qualidade aqui, a gente tem 3 tipos de entrega, que a gente fala que é a qualidade que é QoS 0, 1 e 2, né? Então, assim, a única diferença é assim, ó. O 0 ele vai entregar uma vez e não quer saber, o 1 ele confirma se ele realmente entregou. Então você pode olhar essa imagem aqui, já diz tudo, né? E o 2 ele checa se a entrega foi feita exatamente uma vez, então ele faz uma série de checagem. Qual que é a diferença? Quanto maior a qualidade, mais banda você vai usar de comunicação. Então a qualidade aqui vai depender muito mais do que você está lendo. Pô, às vezes está lendo um negócio lá no meio do campo, lá distante, está usando um chip M2M aí de celular, onde você tem banda limitada, você tem tráfego limitado. Então você vai definir de acordo aí com a sua necessidade e o tipo de dado se faz sentido você ter toda essa garantia de entrega ou não. Pessoal, isso daqui é análise de cada projeto, cada situação. Vamos avançar um pouquinho e falar um pouquinho só sobre o broker, né? Para não ficar tão extenso esse vídeo, o broker nada mais é do que o que? Um servidor intermediário. Então ele está ali, ele recebe as informações, ele vai gerenciar tudo isso que ele recebe de acordo ali com, né, tudo isso daqui que você está mandando, de acordo com as qualidades que você está fazendo. O broker ele é meio que imagina um garçom para todo mundo ali, cara. Recebe as mensagens, fica ali com ele. Quando o outro cara vem e pergunta, ele tem a mensagem de entrega. Então o broker ele faz essa peça fundamental ali no meio de todas essas aplicações, né? Ele é um software, um programa, tá? E aí vamos trazer aqui alguns tipos de broker, tá? Cara, existem vários no mercado, eu defini alguns aqui para trazer para todo mundo. A gente tem o mais famoso, o Mosquito, por quê? Porque ele é um código aberto, ele é leve, ele é ideal para recursos com dispositivos com recursos limitados e ele é gratuito, né? Então tá aí já o maior motivo aí. Ele é um broker bem legal aí de trabalhar, permite trabalhar com certificados e tudo mais. Se você vai trabalhar em nuvem, eu acho que existem opções melhores, até que você não precisa ficar gerenciando, eu já vou falar sobre elas. E barato pra caramba. Se você está trabalhando com um projeto interno, local na sua empresa, muitas vezes não vale nem muito a pena você ficar colocando certificado, tudo que você coloca criptografia. Cada um, pessoal, cara, quem aí não estudou um pouco sobre... eu vejo muita besteira também sobre a questão de cybersecurity. Cybersecurity, qualquer segurança, ela é feita em camadas. Então depende da camada. Por exemplo, você tem camada de segurança, até mesmo de troca de informações, autenticação de dispositivo, senha. E aí, quanto mais camadas você vai colocando de checagem de segurança, melhor. Muitas vezes, quando você vai trabalhar interno, você já tem toda uma infraestrutura que garante a segurança e você não precisa ficar gerenciando certificado. Isso dá trabalho e deixa lento. Então, vai depender do que você vai fazer, tá? Não estou dizendo que é eficiente ou não. Pense em cybersecurity sempre em camadas. Observe aonde você está trabalhando. É totalmente diferente um sistema local que está rodando dentro de uma empresa que não tem conexão com a internet, quando é algo exposto para a internet, tá? Só isso.
Mas voltando aqui ao assunto central, que é o broker, o Mosquito é uma boa pedida aí para poder trabalhar. Hive MQ muito bacana também, ele tem como fazer o download interno, eu não gosto muito, porque aí eu acho o Mosquito mais legal, esse, principalmente o que você não paga. E existe um serviço em nuvem, a gente ensina tanto o Mosquito quanto o Hive MQ dentro dos nossos cursos. Curso de Indústria 4.0, a gente pega isso daqui, monta tanto local quanto em nuvem, fala sobre isso. Isso daqui tem uma característica bem legal, ele te dá uma certa quantidade de clientes que você e tráfego, só acho que até 10 gigas, pô, é bacana pra caramba, você valida qualquer projeto teu, dependendo da empresa, você até bota isso aí pra rodar. Para ele tem as versões Enterprise, óbvio, que tem umas extensões, é bem legal aí em termos de conectividade. Tem aqui o EQMX, que é um outro software parecido aqui com o HiveMQ, ele é chinês até tudo mais, é muito bom. Então vai depender assim, a gente não adota dentro do curso, até mesmo porque senão começa a ter muitos brokers, você fica tentando aprender vários brokers, todos eles trabalham mais ou menos da mesma forma, e você fica louco e não consegue chegar no final e não entregar muita coisa, né? Então assim, a gente trabalha com o Mosquito, com o HiveMQ, esses dois aqui são mais ou menos os concorrentes, e a gente tem uma outra opção aqui, que é o IoT Core, que a gente utiliza dentro dos nossos cursos também, né? Porque dentro desse serviço, desses grandes players, que é o caso, tanto da AWS tem, eu coloquei aqui o Azure, o Azure IoT Hub, é um serviço da Microsoft, tem do Google, enfim, tem entre outros, mas a gente acaba fixando aqui na AWS. Qual que é a vantagem desse cara? Você não precisa fazer nada, instala nada, entra lá dentro, sobe o serviço, cria ali, fala que você quer conectar um dispositivo, tem um número de conexões ali que ele permite gratuito, no caso da AWS. Agora eu não me lembro do Azure, da IoT, da Microsoft. O IoT, a AWS é o que o carro da Tesla usa, então assim, é um serviço extremamente confiável, seguro. Ele gerencia toda a parte de certificados aí para você. Você conecta com todos os outros serviços, de banco de dados, de Lambda, de servidor que você precisar subir aqui dentro. Então imagina que você vai ter uma estrutura onde você consegue subir. Aqui funciona aí da mesma forma, nem vou pegar tanto aqui. E a gente vai falar agora de dois pontos muito importantes, porque assim, lembra que eu falei para vocês lá a questão do publish, que a gente publica em JSON? O MQTT meio que ele aceita qualquer coisa ali em texto, você enfia um texto lá dentro, do jeito que você escrever ele vai aceitar. E para resolver isso, que é uma desvantagem, tá? Você não tem a estruturação de dados quanto a gente tem do lado da automação aqui com o APC, porém existe um padrão que chama Spark Plug B. Então esse padrão aqui ele é muito utilizado, então existe uma maneira de estruturar, tá? Fazendo uma prévia aqui para todo mundo. Imagina que você tenha uma fábrica que é a fábrica, sei lá, Jundiaí, chutei aqui a cidade, barra o prédio específico, o equipamento específico, então todos esses tags, essa estruturação que você tem já dentro de uma fábrica real, vamos dizer assim, você consegue trazer essa estruturação para dentro, né, de toda essa questão de tagueamento, facilitando muito. Além disso, os payloads, que o payload é o que a gente carrega lá dentro. Você coloca ali timestamp, que é o horário que o evento ocorreu, o tag. Não necessariamente você precisa carregar um tag por vez, isso daí é um outro erro. Eu vejo a galera usando o Node-RED na internet aí e coloca lá, lê do CLP e publica. Só que aí você vai ver o cara tem 50 tags, cada tag tem uma publicação diferente. Na verdade, o que a gente usa desses softwares intermediários, você usa as funções de JavaScript para estruturar o que você vai publicar, né? Então você publica vários endereços de uma única vez, porém tem que subir um pouquinho o nível de conhecimento na questão do JavaScript. Tudo isso a gente aborda aí dentro dos nossos cursos, quem já fez sabe que a gente gosta de trabalhar dessa forma, então ensina toda essa questão do JavaScript, como trabalhar com essas funções para estruturar todos esses dados e escrever de maneira aí mais efetiva. Bom, aqui por último eu trouxe aqui, só para a gente olhar e finalizar aqui nosso vídeo, né? A gente tem esse desenho aqui do que é algo que você poderia ter aqui dentro do MQTT, porque existem também alguns sistemas, né? Eu até coloquei aqui alguns sistemas que eles não trabalham nativamente com o MQTT. Apesar, por exemplo, você pega o SAP hoje, tem algumas bibliotecas para alguns dashboards, se for usar o Grafana, por exemplo, existe. Você vai usar o Power BI, já é um pouquinho mais complicado, né? Ele não tem. Mas através desses softwares intermediários, né, você consegue criar uma estrutura, mesmo com as versões mais antigas desses softwares ERP. Quem não conhece SAP, é o software utilizado pelas grandes empresas que gerencia todo o negócio, logística, papá, tudo mais, né? E você consegue estruturar e criar aqui o Node-RED como meio que um gateway para dentro do MQTT. Então isso daqui facilita um pouco a nossa vida. Como eu falei aqui para você, vale até a pena você usar aqui esse software, o Node-RED ou uma linguagem de programação, ou algo do tipo, vai depender de cada empresa, cada solução. Às vezes você pode buscar um software de mercado, que é igual eu mencionei, o HiByte, que é um Industrial Data Ops, que é um software que faz meio que essa gestão
Ele é meio que um Node-RED, mas proprietário, existe uma empresa que mantém tudo isso. Então você consegue criar esses modelos de dados e como esses dados chegam até a MQTT. Então é só para mostrar aqui uma solução possível. Isso daqui a gente trouxe aqui para poder ter essa visualização completa aqui dentro do MQTT. Bom, pessoal, foi o que eu quis trazer para vocês, para a gente ter essa visão inicial. Antes de você avançar e começar a mexer na ferramenta, é importantíssimo saber como ela funciona. Igual eu falei para vocês, já vi vários vídeos, várias pessoas que vão trabalham com MQTT, trabalham com Node-RED como se estivesse trabalhando com software de automação. Errado? Não, depende muito. Quando você tem uma aplicação já maior, escalável, começa a dar alguns problemas. Você está empurrando coisa para dentro da rede, trabalhando ali, sobrecarregando toda a sua infraestrutura e não deveria, não estar trabalhando da maneira mais adequada como deveria, para o propósito que esse tipo de ferramenta aqui foi criado, né, para solucionar alguns problemas que a gente tem em ferramentas de automação, você não está solucionando, e sim trabalhando da mesma forma. Então é importantíssimo que a gente tenha essa visão de como trabalhar com esse tipo de sistema, né, saindo um pouco da automação, porém a automação. Hoje, profissional de automação, né, eu sempre apresento até no Instagram algumas oportunidades e vagas, são vagas assim, muito top, eles pedem esse conhecimento em todo esse tipo de infraestrutura. Bom, pessoal, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, dê seu joinha, compartilha aí com seu amigo que também quer aprender um pouco mais sobre automação e indústria 4.0. Bom, pessoal, esse vídeo vai terminar por aqui. Fica aguardando vocês aí para o próximo vídeo.